Fala, povo de Deus, 19º dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis 19, e hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico, de um assunto muito falado, tem muita gente que tenta distorcer isso. Nós vamos ver o que realmente aconteceu aqui, o porquê que Sodoma e Gomorra foram destruídas as cidades, o porquê, qual era o pecado delas, né? Ou melhor, quais eram os pecados dessas cidades, tá bem? E vamos deixar um bônus aí, que é o que? A mulher de Ló não olhou para trás. Ela não olhou para trás, né? As pessoas dizem que ela virou uma estátua de sal porque ela olhou para trás. Hoje nós vamos aprender que ela não olhou para trás. Gênesis 19:1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite pela manhã e seguir o seu caminho. Ló está sendo hospitaleiro com os anjos, né? Lembra que a Bíblia diz lá no Novo Testamento para nós sermos hospitaleiros, porque nessa, sem perceber, a gente hospedou até mesmo anjos e nem sabe. Não passaremos a noite na praça? Não, passaremos a noite na praça, responderam eles. Então eles estão falando, não vamos passar a noite aqui. Mas Ló insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Então os anjos iam entrar na casa de Ló? Não. Mas por que entraram? Porque Ló insistiu muito, tá? Ou seja, nós precisamos insistir para que o céu entre na nossa casa, para que Deus entre no nosso lar. Nossa, Vitor, por que insistir? Deus não quer? Quer, mas a presença de Deus é algo valioso. E para nós termos algo valioso de Deus, nós precisamos insistir. Nós precisamos provar que realmente queremos. Nós precisamos pegar e orar e falar, Deus, eu não vou sair daqui até o Senhor vir ao meu encontro, até o Senhor falar comigo, até a sua presença ser real na minha casa, até eu ver a tua paz, a tua alegria, inundando o meu ser, entrando em todos os cômodos desse lar. Eu vou insistir, Senhor, até que o Senhor venha. Amém? Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Então, o que os homens, todos os homens da cidade de Sodoma e Gomorra estão fazendo? Eles estão querendo praticar um estupro coletivo entre homens contra os anjos de Deus, tá? As palavras são essas. Eles estão querendo abusar sexualmente dos dois anjos que se apresentaram ali como homem, né? Ló teve o discernimento, por isso se prostrou e os recebeu, mas esses homens não tiveram. Só discerne as coisas espirituais quem é espiritual, quem é carnal não entende o que é espiritual, mas isso é outro assunto. Mas esses homens de Sodoma e Gomorra estão querendo abusar sexualmente dos anjos do Senhor, tá? Terrível, coisa terrível. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás e disse: Não, meus amigos, não façam perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o bem que entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Ló está oferecendo as suas filhas. Está falando, gente, eu vou trazer as minhas filhas, façam o que vocês quiserem com elas, mas não toque neles. Porque Ló sabe que eles são anjos do Senhor, está tentando proteger os anjos, a ponto de entregar suas filhas. Olha que loucura, gente, isso aqui é uma loucura. Tá todo mundo maluco, tá? Aconteceu algo parecido lá em Juízes 19, nós já falamos disso, se quiser. Corre aí na série Chamados para Libertar e procura lá Juízes 19, já tem gravado aqui no canal. Saia da frente, gritaram para Ló e disseram: Esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então eles já não iam mais abusar dos anjos, iam abusar de Ló, e iam fazer pior com ele. Vai saber o que é pior. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta.
Nisso, os 2 visitantes, ou seja, os 2 anjos, agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Isso aqui é forte, tá? Se a gente for levar para o lado espiritual, esses homens agora estão cegos por conta da consequência dos seus delitos, dos seus pecados. Por causa dos seus pecados, o mundo espiritual os cegou e agora eles não acham a porta. Quem é a porta? Quem é a porta? João 10:9, Jesus fala, eu sou a porta. Só que pessoas cegas espiritualmente, por consequência dos seus pecados, não acham a porta. Isso aqui é muito forte, gente. Tem pessoa que está vivendo uma vida de pecado e por isso está cega espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que o Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Os descrentes estão cegos espiritualmente, já não conseguem achar a porta que é Cristo. É por isso que você que vê e vê muito bem tem que conduzir essas pessoas até a porta, para que Cristo os dê visão, assim como deu visão para o cego Bartimeu, assim como deu visão para tantos outros cegos de nascença ou sem ser de nascença, e os conduziu à salvação. Você precisa tomar pessoas que são cegas pela mão e as levar até Cristo, e elas passarão a ver, e elas encontrarão a porta, e elas serão salvas. Amém? Mas continuando na história aqui. Versículo 12. Os 2 homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas ou filhos ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam se casar com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Aí Jesus fala lá no Novo Testamento que os últimos dias serão como os dias de Ló. Está querendo dizer muita coisa, mas entre essas coisas, uma delas é que nós avisaremos que Jesus está voltando, mas muitos pensarão que estamos brincando. Não é brincadeira, não é brincadeira. Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. Aleluia! Eu estou todo arrepiado enquanto eu falo isso. A presença de Deus está aqui. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Eu sempre falo isso. Tem pessoas que falam, Vitor, eu não acredito. Tudo bem, você tem o direito de não acreditar, mas eu tenho o dever de te avisar e falo mais. Se Jesus Cristo, oh glória a Deus, realmente não voltasse na nossa geração, não faria diferença, porque Ele volta todos os dias para muita gente. E se hoje for o teu último dia? E se hoje você fechar os seus olhos na terra e abrir eles diante de Deus, diante do tribunal de Deus, para onde você iria? Qual seria o seu destino eterno? Jesus Cristo pode não descer hoje, aleluia, à vista de todos, rasgando os céus com os seus anjos, poder e glória para buscar a sua igreja, mas Ele pode voltar para você. E aí, qual será o seu destino? Não é brincadeira não, os genros de Ló, não é brincadeira não, o negócio é sério. O negócio é muito sério, nós estamos falando de vida e morte eterno, nós estamos falando de eternidade, nós não estamos falando de uma semana ruim não. Nós não estamos falando de uma enfermidade, nós não estamos falando de um mês ruim, nós não estamos falando de um ano para esquecer, nós estamos falando de eternidade. Não tem fim, nunca terá fim, nunca. Se você for ao inferno, você ficará preso lá para sempre. Você nunca irá sair de lá. Assim como se você for ao céu, você estará lá para sempre ao lado de Deus, em eterna alegria, comunhão, paz, esperança, festa, adoração, desfrutando da presença do Deus glorioso e altíssimo. É para sempre, tanto um quanto o outro. Não é brincadeira, acorda para a vida, desperta. Tá com os olhos nas coisas da terra, tá com o coração ansioso por causa das coisas da terra. A eternidade está chegando, a eternidade está chegando. Aonde você vai passar a sua? Desperta. Desperta, não é brincadeira.
Tinha que ficar aqui só falando disso. Eu vou avançar para explicar todo o texto, mas tinha que ficar aqui só falando disso. Nós precisamos nos arrepender, precisamos chorar, precisamos nos humilhar, precisamos nos voltar para a presença de Deus. Não é brincadeira, meu Deus do céu. Caiu um temor de Deus aqui agora, hein? Caiu um temor de Deus aqui sobre mim agora. Não é brincadeira, o noivo está voltando. Mas do que adianta ficar falando de arrebatamento se você não estiver pronto para se arrebatar? Tem que se arrepender. Tem que mudar de vida urgente. Aleluia. Eu vou acelerar. O noivo está voltando, desperta. Desperta. Ao raiar do dia, versículo 11, os anjos insistiam com Ló dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Depressa, sai daqui, sai dessa situação depressa. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Eu vou profetizar. Deus vai tirar alguém que você ama de uma situação à força. Essa pessoa não quer sair do adultério, não quer sair do vício, não quer sair desse local, dessa roda de amigos, desse trabalho que só leva ele para o fundo do poço. Deus vai tirar ele à força por misericórdia. Não ore para que Deus não ponha a mão, porque se Deus não pôr, vai morrer. Mas Deus vai pôr a mão e tirar a força para que o pior não aconteça. É a misericórdia de Deus salvando alguém. É a misericórdia de Deus salvando alguém. Assim que os tirou da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhe para trás, não pare em nenhum lugar da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Olha o que hoje está falando, fuja por amor à sua vida. Meu irmão, eu não estou nem mais falando por amor a Deus, por amor à sua casa, por amor aos seus filhos, estou falando por amor à sua vida. Fuja dessa situação, fuja do pecado, José. A mulher de Potifar quer deitar com você, fuja, sai correndo. Fuja da aparência do mal, é o que a Bíblia diz. Fuja por amor à sua vida. Você não ama mais tanto a Deus, você não ama mais nem tanto a sua família. Ame você, então. Quer passar a eternidade num local terrível? Não quer, então fuja, fuja, fuja. Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu o anjo. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Preste atenção agora. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Zoar significa pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez do céu chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Então preste atenção. O anjo fala, fuja para a montanha. Ló fala, para a montanha não vai dar tempo, me deixa fugir para uma cidade pequena que tem aqui perto, porque ali eu consigo chegar. O anjo fala, então vai, porque eu não vou destruir Zoar, que é o nome da cidade pequena, e eu não vou destruir nem Sodoma e Gomorra enquanto você não chegar a Zoar. Então, primeira coisa, Ló vai para um lugar pequeno, para um lugar apertado, mas é ali onde ele está salvo. Entendeu por que Deus te coloca em lugares apertados às vezes? Entendeu porque parece que tem hora que você está num lugar pequeno, num lugar limitado, você está numa situação limitante. Parece que você não consegue fazer nada, você não consegue ir para lugar nenhum, você abre a tua carteira e não tem dinheiro, você olha para o lado, parece que nem tem mais tantos amigos assim para te ajudar, você está numa situação apertada, limitante, Deus está te espremendo, mas esse lugar, Zoar para você que é um lugar pequeno, é um lugar de dificuldade. Esse lugar é o lugar onde você está vivo, é o lugar onde Deus te pôs para salvar a tua alma.
Ló, anos atrás, foi para Sodoma e Gomorra, para as planícies verdes. Era tudo muito lindo, mas aquilo estava gerando morte para ele. Agora ele vai para um lugar pequenininho, feinho, mas ali é onde Deus está gerando vida para ele. Tinha gente que tinha tudo, Deus tirou e colocou no nada, mas é no nada que Deus está salvando a tua alma. É nessa situação difícil que Deus está preservando a tua vida. Pare de reclamar de lugares pequenos e apertados. Pare de reclamar de situações limitantes, porque Deus está usando essa limitação para salvar a tua alma. Porque se Deus te desse tudo o que você pede, se Deus te colocasse onde você clama a Ele no dia de hoje, nem aqui mais você estaria, Ló. Agora preste atenção. Versículo 25. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Vitor, você começou o vídeo falando que a mulher de Ló não olhou para trás e agora o texto está falando que a mulher de Ló olhou para trás. Você está mentindo, Vitor. Eu não tô mentindo. Você está mudando o texto. Pelo amor de Deus, eu não tô. A Bíblia diz que quem acrescenta ou tira algo deste livro perderá a sua porção na parte da árvore da vida. Eu tô te explicando o que aconteceu. O que o anjo falou aqui, ó? Versículo 22. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar em Zoar. O anjo tá falando, Ló, corre, você, a sua esposa e as suas 2 filhas. Corre vocês 4, porque enquanto vocês não chegarem em Zoar, eu não posso destruir Sodoma e Gomorra. Então o que acontece? Quem visse de longe, né, quem olhasse para trás e visse a destruição de Sodoma e Gomorra, se tornaria uma estátua de sal. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló, se tornou uma estátua de sal. Porque olhou para trás. Mas tem uma outra informação. A cidade de Sodoma e Gomorra não ia ser destruída enquanto eles não chegarem em Zoar. Ou seja, não é que eles estavam correndo, a cidade sendo destruída, a mulher correndo, olhou para trás e ficou paralisada. Não é isso. Eles correram e chegaram em Zoar. Quando eles chegaram aqui, Deus destruiu aqui. Então, para a mulher de Ló ver a destruição, ela não só teve que olhar para trás, ela teve que voltar para olhar. Não é que ela estava correndo e olhou para trás. Ela correu, chegou em Zoar, porque enquanto eles não chegassem lá, a cidade não seria destruída. Então ela chegou em Zoar. E aí quando ela chegou em Zoar, ela decidiu voltar para ver. Por quê? Porque o seu coração estava lá. Então a mulher de Ló, ela não olhou para trás. Ela se voltou. Ela regressou. Ela abandonou o lugar de salvação e foi ver o lugar de destruição, e foi voltar para onde não devia, porque o seu coração estava lá. Não está falando sobre olhar para trás, está falando sobre pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, estão abandonando a graça para voltar para a velha vida, estão abandonando a igreja para voltar para o bar, estão abandonando a sua família para voltar para a prostituição, está abandonando tudo que Deus te deu e a chance que Deus te deu de viver, porque o seu coração ainda está nas coisas do mundo e está voltando para trás. E aí Deus está falando, você vai se tornar uma estátua de sal, você vai morrer, você vai ficar paralisado, você vai perder a oportunidade de vida que eu tô te dando. Entendeu como é mais profundo do que parece? Ela não voltou os seus olhos para trás, ela voltou toda a sua vida para trás. Jesus vai além, ele fala no Novo Testamento, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Jesus está falando de olhar para trás? Sim, mas Jesus está falando muito mais que Jesus está falando sobre voltar para trás. Voltar. Tá entendendo, meu irmão? Como é muito poderoso isso aqui? Amém? Conseguiu entender? É muito além do que a gente imagina. Não é só olhar para trás, é voltar às velhas práticas, voltar aos velhos lugares, voltar às velhas amizades, voltar a fazer aquilo que Deus já mandou você não fazer. É voltar completamente. Amém? Agora, Sodoma e Gomorra foi destruído. Por quê? Falei no vídeo anterior que eu ia falar disso. Qual é o pecado de Sodoma e Gomorra? É só o pecado da homossexualidade, Vitor?
É esse pecado, que é o mais conhecido. Mas tem outro pecado aqui, tá? Tem outro pecado aqui, nós vamos falar. Mas esse pecado é um, e talvez seja o principal motivo descrito diretamente nesse texto. Esse é o texto que fala mais direto sobre Sodoma e Gomorra, e o pecado apontado aqui é esse, né? Que os homens queriam estuprar, abusar sexualmente dos anjos. É um estupro coletivo homossexual, né? Mas, Ezequiel 16, vamos lá para Ezequiel 16 rapidinho. Olha o que Deus vai revelar ao profeta, no versículo 49 e 50. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. 2 pontos, vai contar o pecado de Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes. Então tem o pecado do homossexualismo, mas tem o pecado da arrogância. Quantas pessoas na igreja hoje não são arrogantes, hein? Quantos líderes em cima do altar sendo arrogantes? Quantas pessoas que têm dinheiro arrogante? Quantas pessoas que não têm nada arrogante? Elas eram arrogantes. Presta atenção. Tinham fartura de comida. Viviam despreocupadas, mas não ajudavam os pobres e necessitados. Então aqui tem outro pecado. Tem para dar, mas não dá para ninguém. Tem para ajudar, mas não ajuda ninguém. Tem condição de fazer mais, mas não faz. É o que Tiago escreveu. O bem que eu sei que devo fazer e não faço, isso faz de mim um pecador. Isso faz de mim alguém errado. Mas a Bíblia continua no versículo 50 de Ezequiel 16. Eram altivas, ou seja, eram soberbos, se achavam melhor que os outros, se achavam autossuficientes e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Então, lá em Gênesis 19, a Bíblia traz claramente um pecado, tá? Um pecado de homem se deitando com homem, de estupro, de abuso sexual e de falta de hospitalidade. Aqui em Ezequiel 16, já traz o fato da arrogância, da não ajuda aos necessitados, do fato da soberba. E aí fala práticas repugnantes. O que são essas práticas repugnantes? Algumas Bíblias trazem a palavra, em vez de repugnante, abominação. Não importa, é a mesma coisa. A palavra repugnante ou abominação no original é a mesma palavra usada em Levítico 18, 22. Vamos para Levítico 18, 22 aqui rapidinho? Levítico 18, 22. Eu passei. A Bíblia diz, ó. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher. É repugnante ou é abominação. É a mesma palavra usada em Ezequiel. A mesma palavra de Ezequiel 16 aparece aqui em Levítico 18, no contexto de homem com homem ou mulher com mulher. Não se deite com um homem como se deita com uma mulher. É repugnante, né? Então é a mesma palavra. Então, Gênesis 19 traz o ponto de homem com homem. Ezequiel 16 traz o ponto de arrogância, não ajudar o necessitado, soberba, e também o mesmo ponto de Gênesis 19, tá? Então, Sodoma e Gomorra cometeu um pecado? Não, cometeu vários pecados. Cometeu vários pecados. A Bíblia também fala disso lá no livro de Judas. Judas, que não é o Judas Iscariote, tá, gente? É outro Judas, é o último livro antes do livro do Apocalipse, no versículo 7. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades ao seu redor se entregaram à imoralidade, às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, ele serve de exemplo, né? Então, por que eu estou falando isso? Para ensinar vocês que não foi só por um pecado, mas para dizer assim também, gente, não existe só um pecado, tá? Não existe só um pecado. As pessoas que cometem esse tipo de pecado, o primeiro aqui citado, elas são, muitas vezes, esculachadas pela igreja. São pisoteadas, são humilhadas, são apontadas como o pior dos pecadores. Só que o mesmo, às vezes, que aponta alguém que comete esse tipo de prática, é alguém arrogante, é alguém mentiroso, é alguém soberbo, é alguém que é adúltero. Entende? Então, antes da gente olhar o cisco no olho do irmão, a gente tem que olhar a trave no nosso, tá? Aí, hoje em dia, se fala sobre igrejas inclusivas.
igrejas inclusivas, sobre igrejas que aceitam pessoas que têm determinado tipo de prática. Eu vou expressar o meu ponto aqui de opinião, tá bem? Eu acho que toda igreja deve ser inclusiva. Toda igreja deve ser inclusiva no sentido do quê? No sentido de receber, acolher, respeitar e amar todo tipo de pessoas, independente da sua prática, independente da sua vida. Toda igreja deve ser inclusiva no sentido de receber, acolher, respeitar e amar todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Mas nenhuma igreja deve ser inclusiva no sentido de tolerar o pecado. O que é pecado é pecado. E tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Se não se arrepender, não herdará o céu. Não herdará o céu, seja qual for o seu pecado. Se você não se arrepender, você não herdará o céu. Essa é a minha opinião. Toda igreja deve ser inclusiva no sentido de receber e acolher e amar as pessoas. Mas nenhuma igreja deve ser inclusiva no sentido de tolerar o pecado. Precisamos sim pregar contra o pecado, ensinar a verdade e orar para que o Espírito Santo leve cada um de nós ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Você tem uma luta contra o pecado, a pessoa que está do teu lado assistindo esse vídeo tem outra luta, eu tenho outra luta, mas todos nós precisamos nos arrepender, independente de qual seja o nosso pecado. Amém? Essa é a minha visão. Isso é o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, tá? Amém? Esse vídeo já está muito longo, mas na sequência já vou fechar a Bíblia. A mulher de Ló morreu, Ló fica com medo, ele foge, ele vai morar numa caverna, ele e suas duas filhas, né? Só que as suas duas filhas têm uma brilhante ideia, né? Falam, olha, aqui na nossa região não tem nenhum homem para a gente se casar, e se a gente não se casar com ninguém, a descendência do nosso pai vai morrer, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o nosso pai, vamos deitar com ele. Eu deito com ele um dia, você deita com ele outro dia, assim nós vamos engravidar do nosso próprio pai e vamos dar continuidade à sua linhagem, ao seu nome. Olha, que ideia brilhante, né? E aqui contém muita ironia, pelo amor de Deus. E aí as filhas de Ló se deitam com ele. E dessa relação, né? Ló estava bêbado, não sabia que eram suas filhas. Dessa relação de uma filha nasce o povo moabita, da outra filha nasce o povo amonita. Os dois povos são pagãos, servem a deuses estranhos, são inimigos de Israel. Resumindo, uma adesão terrível, tomada por quem? Por crianças que cresceram em Sodoma e Gomorra. Hoje são mulheres, mas eram crianças que cresceram em Sodoma e Gomorra. Crianças que cresceram sendo influenciadas pelo mal, tomam decisões ruins quando crescem, tomam um caminho errado, tá? Então, pais, cuidado com a forma como você tem deixado seus filhos crescer. Cuidado com a cultura que você tem deixado chegar até os seus filhos através, do celular. Cuidado. Isso aqui é canal de bênção. Isso aqui é canal de bênção para muita gente. Olha aqui, a gente no YouTube falando da palavra de Deus. Mas também pode ser canal de destruição de muita família, de muita vida. Cuidado com o que você deixa seus filhos assistirem no celular, na TV. Cuidado onde você deixa seus filhos irem. As filhas de Ló cresceram num lugar terrível e por isso tomaram decisões terríveis quando eram mulheres adultas. Cuide dos seus... é fase, é normal, é da época, é dos dias de hoje. É espiritual, gente. É muito mais sério do que a gente pensa. Tá? Abra os seus olhos, Ló, e cuide das suas filhas. Amém? Já falamos demais. Esse é o capítulo 19. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 20.